alguém, agora ele está mencionando só o pastor aqui, Rui? Não, alguém é qualquer pessoa, não é verdade? Se alguém está em Cristo, é nova criação. Tá? Por que nova criação? Porque você deixou de ser uma natureza humana, uma natureza natural, carnal, e passou a receber uma natureza espiritual. E o grande desafio nosso é porque nós nascemos naturais, vivemos uma vida natural, até o momento que nós somos convertidos e recebemos o Espírito Santo. Essa conversão, para entender, é necessário da fé, que é crer e poder conhecer a palavra e conhecer o Senhor. Então o que acontece? Não é uma varinha mágica, porque se fosse todo crente ao batizar, saía por aí voando, chutando o diabo para todo lado. Então, o que acontece? A gente precisa entender que há realmente uma transformação, mas essa transformação, a princípio, ela é uma transformação espiritual. E muita gente tenta associar que você já precisa ser transformado pessoa, carnalmente. E isso não é possível acontecer, ainda. Porque a transformação ela só vem desde que o Espírito Santo domine, porque o Espírito milita contra a carne. Então ele precisa estar em poder em você, para ele garantir que ele é maior do que você mesmo. Então, para isso, o nova criação, entender o que é nova criação, e uma vez que você entende que é ser nova criação, tem uma identidade espiritual, e ela é ativada em você, aí sim o Espírito vence a tua carne, e você é transformado genuinamente. O teu caráter, a tua vida. Então, o que acontece? Ele diz assim, é nova criação, as coisas antigas... Só para entender, eu interrompi aqui, só para entender. Então, ele está dizendo aqui, assim que... Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas, como o senhor disse, em níveis diferentes. Em níveis, por exemplo, esse nível aqui de nova criatura é um nível hard. Não, é o seguinte, você é, porque você já tem a identidade espiritual. Ela só não manifesta em você ainda. Tá? Porque, por exemplo, o Espírito Santo não tem poder? Nós vamos ver já já, perfeito? Ele não veio em você? Sim. Perfeito. Pai, por que não manifesta poder então? Mas ele está em você. E ele tem poder. E é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. E é o mesmo Espírito que andou em Jesus. Então, por que você não manifesta poder? Se ele está em você. Então, ou seja, você recebe a herança. Ela está em você. Você tem a herança. Mas você não toma posse dela ainda. E para tomar posse dela é necessário o entendimento. E aí, o que acontece? O que perde o entendimento da manifestação do poder? São as tradições humanas. Em outras palavras, a religiosidade. Que isso está impregnado em nós sem a gente perceber, tá, gente? E não se ofendam, é normal. Isso vem já de hereditariedade, de coisas passadas. A gente tenta se livrar disso, mas a gente está impregnado de religiosidade. E essa religiosidade, as tradições humanas, que Jesus fala lá em Marcos, por causa das vossas tradições de homens, por causa disso o poder de Deus não manifesta na igreja, no corpo. Então, o que a gente faz? A gente tira a religiosidade da mente, que são fortalezas, e introduz o que Jesus entregou aos discípulos. Uma vez que vira a tua chave e entende isso, você não precisa fazer força nenhuma mais. Naturalmente o Espírito Santo faz, ele veio para isso. E eu vou dar só uma chavinha para vocês hoje, porque são as chaves, né? O Senhor fala que ele nos deu as chaves, não é a chave, são as. Então, realmente, para acessar todo esse reino, você precisa ir destravando essas chaves. Né? Hoje eu quero destravar algumas para nós aqui. E olha que interessante, é tudo voltado à identidade, tá, gente? Espiritual. Então receba, toma para o coração, vocês vão sair realmente daqui pensando diferente. Que é a renovação de mente que o apóstolo Paulo fala. Tenhais a renovação de mente para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, ele continua. Nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus. Perfeito. Estamos recebendo algo que está vindo de Deus. Ótimo. Que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou um ministério de reconciliação. Então vamos lá. Primeira coisa, plano de Deus. Todo mundo fica focado sempre na salvação. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Tudo bem a salvação. Parte do pacote. Só que uma vez que você só olha para o fim, você esquece que tem um trajeto para andar até o fim. Porque ele fala assim, ó, e lá no fim a salvação. Opa, mas você já chegou no fim? Não, enquanto você está aqui, ainda você não chegou no fim.
E aí? Então, um exemplo. Vou pegar o Geraldo, né? Geraldo, você sabe lutar boxe? Não. É, perfeito, ele não sabe. Se eu te pôr num ringue agora com um lutador profissional de boxe, olha só, eu vou falar assim, Geraldo, é o seguinte, você vai ter que ficar 10 rounds aqui com esse lutador profissional de boxe, beleza? Quando acabar, você tem 5 milhões de reais na tua conta. Beleza? Beleza. Ele vai entrar lá, o que vai acontecer com ele? Morrer. Vai apanhar que nem um condenado, bobeado até morrer. E aí? Mas peraí, mas não tem uma promessa pra ele? Eu disse pra ele, ele vai lutar 10 rounds, no final ele vai ganhar os 5 milhões de reais. O prêmio tá lá, é garantido, tá ali, é o dele. Tá aqui, o gerador é teu. Só que pra isso você vai ter que lutar 10 rounds com um boxeador primeiro, beleza? E aí, o que vai acontecer com você, Geraldo? Tadinho de você, velho, não vai sobrar nem... Mas o prêmio não tá garantido? A questão é o seguinte, meu amigo, você não chegou no prêmio ainda. Esse processo que você está aqui, você não é obrigado a ser espancado. O boxeador sabe quem que é? O diabo. Então o crente está olhando para o prêmio e esquece que ele tem um cara socando ele aqui e arregaçando a vida dele até o fim. Sem treinamento. Sem treinamento. Então, exato. Agora, se eu pegar o Geraldão e dar um treino para ele aí uns 5 anos e falar, Geraldo, agora entra e luta com o boxeador. Ele vai entrar e vai lutar, cara. Ele vai entrar e vai lutar. Apanhar que ele ia apanhar antes? Não. Mas agora ele vai dar também. Então, o reino de Deus é isso. Quando Jesus traz para nós o Espírito Santo, era para nos colocar numa região que a gente nunca existiu, nunca viveu, e que é uma região real, que são as regiões celestiais. O mundo espiritual. E tudo está influenciado pelo mundo espiritual. Tudo. Tudo. Todas as coisas ruins que podem acontecer conosco vêm do mundo espiritual. E se materializa no nosso físico. Como doenças, enfermidades e outras coisas mais. O que Cristo fez? Nos mostrou que existia os males e ele veio para destruir os males. E outras palavras, nós vamos ler daqui a pouco, o diabo, as obras do diabo. Então, quando ele envia o Espírito Santo para nós, é para continuar nos ensinando, que é para nós seguirmos isso aí e libertar os que estão apanhando dentro do ringue. Cativo. Tira do ringue, Cativo. ensina ele a lutar e volta pro ringue. Você entendeu? Acho que falar dessa linguagem é mais fácil para entender. Então ele vem e continua assim agora, olha que interessante. Quando ele primeiro, com o propósito, exerce o ministério de reconciliação, que era o quê? O propósito de nos colocarmos em Deus de novo, através de Cristo, ele fala o seguinte, só que ele otorgou para mim e para você o mesmo ministério de Jesus. Jesus, para reconciliar nós a Deus, porque hoje nós estamos em Deus, para ele nos colocar em Deus, o que ele fez? Ele lutou bravamente contra o diabo e provou isso. E ele disse que a vontade do Pai era essa. Tanto que ele fala, tudo que eu faço não sou eu fazendo, é o Pai fazendo através de mim. Tudo que eu falo não sou eu falando, é o Pai falando através de mim. Como que vocês não me conhecem? Como não conhecem o Pai? Vocês não estão vendo a mim, estão vendo o Pai. Então o que acontece? Quando ele pega, mostra para nós primeiro, ele nos revela tudo, nos mostra, nos ensina. Foi o que ele fez. E aí ele pega e fala assim, agora eu vou dar para vocês o que luta lá e ganha a batalha. Por isso que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, nós vencemos o inimigo através dele. Por ele e para ele. Então, ao enviar o Espírito Santo, ele vem com esse propósito, da reconciliação. Para reconciliar os que estão no mundo em Deus, vocês acham que vai ser fácil? O reino de Deus se conquista à força. Ou seja, para trazer o irmão aqui, ou para trazer o que está no mundo lá, vocês acham que é de boa? Quanta luta não tem? Quanta gente não consegue, pastorzão? Vem, daqui a pouco vai, some, e o diabo lá sapecando. Então, para isso, ele enviou o quê? O Espírito Santo. E aí ele nos capacita para fazer o mesmo ministério que Jesus fez para o próximo através de nós. Reconciliar aquele que está no mundo para Deus. Só que o grande problema é que estão reconciliando, trazendo, mas não estão treinando. E aí o cara veio para Deus e o diabo continua lá no ringue dando nele. Aí o cara fala, mano, eu antes era, agora tá pior. Não é verdade que a gente escuta? Por quê? Porque não está sendo preparado. E a igreja tem que ser preparada. Não existe você se converter e tá tudo certo, mano. Vem aqui, domingão, senta na cadeira, dá uns glória, vira um religioso. Tá errado, não é essa a visão. Acontecendo isso. E séculos, pastorzão. Exato. Então, quando nós entendemos isso, e nós vimos o reino de Deus manifestar nas nossas vidas, porque aí deu fato, aí eu falei, agora não tenho o que argumentar. Então, entendemos o chamado. O Senhor disse, ó, é para isso que eu levantei vocês. Façam discípulos. Então, não importa a linguagem do ministério que você tenha. O meu papel é despertar em você aquilo que Deus tem de melhor para você. Posso fazer uma pergunta? Claro, meu amado.
Eu gostaria que você colocasse na prática o que você viu quando você duvidou. Peraí, mas será que isso é verdade? Então, aí quando você viu na realidade, o que você viu na realidade? Que tipo de eu vi o poder milagre, de Deus, o poder de Deus, como que... manifestando como manifestou em Jesus. Eu diria para vocês que todos os milagres que Jesus fez, eu já vi ele fazendo através da minha vida. Até morto e ressuscitado. Eu já vi Jesus fazer. Então, quando você vê realmente aquele Jesus, porque a palavra fala que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, por que ele não está sendo na vida dos crentes ainda hoje? Porque tem uma coisa de errado. E está tudo bem, gente. Está tudo certo. A gente também não sabia. Só que o Senhor, uma hora, a palavra chegou e revelou para nós. E aí, uma vez que a mente renovou, já era. Por quê? A hora que a tua mente, ele fala que conheceu a mente do Senhor, mas nós conhecemos e temos a mente de Cristo. Então, a mente de Cristo é o segredo para nós vivermos uma vida plena de Cristo aqui nessa terra. E aí, o que acontece? Uma vez que você tem a mente de Cristo, por exemplo, não importa onde eu esteja, qualquer lugar que eu estou, eu tenho Cristo em mim, porque eu tenho a mente de Cristo, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E eu sei que Jesus está ativo em mim em qualquer lugar. Então, se eu estou no trabalho e eu vejo alguém que está precisando de Jesus, o que eu tenho para ele? Jesus! Eu vou para uma reunião de negócio, o presidente de uma empresa, o filho lá com problema na coluna, nem cirurgia dava jeito mais, nada mais dava jeito nele. E um rapaz falou para o presidente da empresa: Marcelo, é homem de Deus, o senhor permite que ele ore pelo seu filho? Ele falou: permito. Eu falei: rapaz, posso orar para você? Pode. O Espírito Santo falou: o problema dele é físico. Eu falei: qual que é o teu problema? O problema na coluna. Dói? Ele falou: dói. De 0 a 10, quanto que dói? Ele falou: 10. Eu falei: então você vive com dor, cara. Ele falou: é. Eu falei: senta que eu vou orar para você. Quando ele sentou, eu puxei a perna dele, tinha um encurtamento de perna assim, ó. Uma perna mais curta que a outra. 3 dedos de encurtamento. Obviamente, uma perna tá tudo desconjuntado aqui, o bacio, o quadril, tudo, coluna. O que vai acontecer com o ciático? Gente, nós somos um corpo físico também, que sofre o impacto do desgaste das coisas. E aí, o Everton estava comigo nesse dia. Reunião de negócio. Peguei na perna do rapaz e falei: ó, vem cá ver a glória de Deus. Chamei o presidente da empresa: é o seu filho, vem ver. E falei, dei só um comando. Falei: perna esquerda, cresce e fica do tamanho da direita agora, em nome de Jesus. A perna fez assim, ó, puf, na frente de todo mundo. Ele estava lá, estou mentindo? Não, é verdade. E falei para ele: levanta que você não tem mais dor. O rapaz levantou, fez assim, agachou, fez isso aqui e falou: pai, fazia 2 anos que eu não podia fazer isso mais. Então, o que acontece? O que aconteceu ali? Ali tinha um discípulo de Deus, um discípulo de Cristo, que honrou o nome de Jesus aqui nessa terra. Validou o nome de Jesus aqui nessa terra. Esse é o nosso papel. Porque aquele que está vendo vai ficar impactado. Fala: opa, peraí. Medicina não tinha jeito. Já fomos em igreja, fomos na religião, em tudo quanto é lugar. Nada resolveu. De repente chega um cara numa reunião, um lugar informal, vamos falar a verdade? Reunião, um lugar informal, falando de negócio. Um discípulo fala: posso orar por você? Então, quando me perguntam, né, vocês são evangélicos? Eu falo: não sou evangélico. Porque o evangélico é outra religião. Eu falo: eu sou discípulo de Cristo. Eu sou um discípulo de Jesus. Então, o que acontece? Porque começaram o quê? Tem o evangélico, tem o católico, tem o umbanda, tem o espírita, se tornou pontos religiosos. E aí começa, as placas se atacam. As doutrinas perseguem. E na verdade Jesus fala: vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, não por causa de uma placa. Então, meu orgulho é ser perseguido pelo diabo por causa de Jesus. Porque se o diabo está se levantando contra mim, eu estou feliz pra caramba. Porque eu falo: Jesus, glória a Deus, se eu continuar aqui firme e forte, pai. Porque se o diabo não olhar mais pra minha cara e eu não fazer estrago nenhum no inferno, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Se onde eu chegar o diabo não tremer, tem alguma coisa de errado. Porque ele não treme de mim. Ele treme de quem está comigo. Quem está. Então ele vê quem está comigo. Porque os demônios viam quando Jesus chegava, hein? Identidade. Então o que acontece? Quando nós absorvemos a identidade espiritual que ele nos entregou, tudo muda. A tua visão muda, você vê as coisas pelo mundo espiritual, tudo que está acontecendo ao teu redor, você está identificando. Você está vendo: diabo, você está aí, né? Está nessa pessoa, né? Você está nesse negócio. Vocês entenderam? Porque é o seguinte: você identifica e o que você faz? Em espírito, você não precisa fazer escândalo. Não precisa dar lá, caramba, 40 voltas. Não precisa disso, não. Não, tá tudo certo. Quem gosta também tem nada contra. Tá bom?
tá empolgado ali, tá tudo certo, não tem nada de errado. Eu também às vezes bato lá, chuto cadeira, dou mortal carpado. Mas é o seguinte, com o diabo é coisa séria. Contra o teu inimigo, porque ele é teu inimigo. Ali não tem, pastora, não tem perfuminho, cara. Se você não sair dando voadora, quem toma é você. Porque o papel dele, de ser diabo, é destruir eu e vocês. Tá? O papel dele é esse. O papel dele é parar a gente, paralisar a gente. É tirar a identidade de Jesus em nós. Uma vez que ele apaga Jesus em mim e em você, meu irmão, tadinho de nós. Não sobe mais nada. Enquanto você mantém a identidade de Jesus em você, anda. Anda de cabeça erguida. E aonde você encontrar um oprimido pelo diabo, vai. Porque Deus é contigo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. E aí, o ministério da reconciliação. Pois, olha só, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos. Pronto. Isso aqui, para tirar a identidade tua, filho, é o que o diabo mais usa. Você... Você... meu irmão, você acabou de brigar com a tua mulher. Quem é você, Júnior? Ele vai falar assim pra você, tá? Vai falar. Então, assim, se o próprio Deus não levou em consideração a tranqueira que nós éramos, por que você vai continuar fazendo a vez do diabo? Presta atenção, ninguém está dizendo que você tem que sair pecando. Estou dizendo isso, tá? Presta bem atenção. Estou falando de identidade. Porque também todos nós pecamos e ninguém pode dizer que não peca. Todos nós erramos. Eu também erro. A diferença é que é o seguinte: antes eu cometi o pecado por intenção, por maldade, por causa da natureza caída. Agora é por instinto e o Espírito Santo grita. Aí eu cometo e o Espírito Santo fala: opa! Pode parar. Arrependa-se. Não gostei. Antes você cometia e vai de novo. Então agora você tem ele para estar arriscando ser ele. Dentro de você ele está cumprindo a lei no teu coração. Não tem como você escapar mais agora. E aí o diabo vem falar isso para você. Se Deus não está levando em conta a tua natureza, ou seja, as coisas que você faz, e o diabo vem e potencializa isso, viu? Ele tira a identidade das pessoas fazendo isso. E se você não lutar contra isso, mesmo que você erre, arrependa-se, reconheça, confesse, levanta a cabeça e segue. Porque ele mata, pastor. E uma vez que ele mata a sua identidade espiritual, já era, meu irmão. Já era de novo, ele te jogou para baixo. E você inoperante de novo, tá? Não manifesta mais, esquece. E aí ele continua aqui. Não levou em conta as transgressões dos seres humanos e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então, foi encarregado para mim e para você, para todos nós. Ele falou que é só para o pastor aqui, para o Marcelo, para o Ego. Ele falou, qualquer um que tem o Espírito Santo. A mensagem de reconciliação está para nós agora. Que missão maravilhosa, meu amado. Sabe por quê? Gente, vocês têm que sentir orgulho disso. Fala assim, eu estou aqui trazendo a mensagem do meu mestre, do meu Senhor. Ah, mas você não vale nada. Mas você também não vale. Mas ele vale. Assim como ele tem que fazer na minha vida, eu quero te dizer que ele tem para fazer na sua também. E, desculpa, não tem como, se você tem identidade, olhar para trás e não ver mudança na sua vida. Eu era um Marcelo há 10 anos atrás, eu sou outro Marcelo completamente diferente hoje. E tem que ser outro Marcelo daqui a 10 anos. Mas isso não isenta daquilo que o Senhor trouxe para eu fazer. Ainda que eu peque, ainda que eu erre ainda, isso não pode paralisar aquilo que o Senhor confiou para que nós temos que fazer. Nós não podemos parar o ministério de reconciliação de Cristo Jesus, irmãos. O Senhor conta com a nossa participação no reino de Deus. Todos nós. Levar as boas novas. Libertar os cativos. Trazer para o reino. Apresentar o evangelho da paz, o poder e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso papel. Cada um na sua linguagem.
Sabe por quê? O dom ministerial. Esse é pessoal mesmo. Por exemplo, eu tenho a minha personalidade, certo? Você tem a sua, como a pastora tem a dela, o pastor tem a dele. Então, dentro da personalidade da pastora, o chamado ministerial, o Espírito Santo vem, ele sabe, ele não erra. Ele não erra. Vocês querem ver? A gente tem lá no ministério é o seguinte, né? Os irmãos que estão precisando de cuidado, pastor, eles já até falam, vixe, não joga pro apóstolo Marcelo, senão eu mato. Mas é verdade. É natureza. É natureza, porque é a minha linguagem. Eu vou falar para ele assim, ô meu, você tá assim, porque você quer, cara, olha o que o reino de Deus é para tua vida. Ele não consegue entender isso ainda. Ele não consegue, ele está machucado, ele não consegue absorver. Levar para outro. Ele não consegue. Então quem tem que entrar? Ô Marcelo, fica para lá, deixa que eu cuido dele aqui. O pastor fica cuidando dele lá. Aí eu só fico esperando. Quando ele está pronto, pastor, ele vem para mim. Aí a hora que ele vem para mim, o que eu faço? Irmão, agora vem cá, cara. Você vai ver o que você é do reino de Deus, vem comigo. Já era, pastor. É isso. Então quando a gente entende esse movimento, gente, é incrível o que acontece dentro do corpo. É maravilhoso demais. E aí, ele continua aqui e diz assim, ó, a mensagem da reconciliação, 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. O que é ser embaixador de Cristo? É a posição elevada aqui nessa terra. Discípulo. Uma vez que você é discípulo, é diferente de religioso. Discípulo tem identidade. Religioso é dependente de uma religião. De um sistema. Então ele não se move. O religioso ele não se move. Pode ver. Todo mundo que é religioso não sai do lugar. Espiritualmente falando, tá? É que as pessoas associam o reino de Deus com o físico, né? Dinheiro, casa, carro. E na verdade, o diabo só está dando risada. Por quê? Eles não estão me vendo. Eles não estão me identificando. Deixa eu continuar fazendo a festa aqui. E na verdade você tem que chegar e os caras têm que perguntar para você, e aí, saio agora ou eu espero? Na verdade é que, sem querer interromper, já interrompendo, eu sempre digo isso. Eu digo que é uma luta desleal, que é essa luta que o senhor propôs aqui em relação ao Geraldo e o inimigo. Uma luta desleal no qual, aí já corroborando com a tese do pastor, do apóstolo, lutar com quem a gente não vê, com quem a gente Não conhece. não conhece. Se você não conhecer, assim, até que não... Ouviu falar. ouviu falar, não tem... E o cara é milenar, sim. ele nos conhece, eles nos conhecem em todas as nossas totalidades, porque nós mudamos de endereço, mas somos muito parecidos. Se nós temos igual o pastor falou, se tem a natureza dele que é desta forma, mas tem um outro pastor que é parecido. E ele já conhece todas essas essências. Então ele sabe aonde chutar, ele sabe aonde jogar. E é uma luta desleal. Agora eu vou falar para você. A hora que você entende quem você é em Cristo Jesus, Já começa a ter a sensibilidade de perceber. Já era. Aprende a apanhar bastante. Não, eu vou falar pra você. Sabe o que eu falo pro diabo? Corre. Se eu cheguei, corre. Porque você vai apanhar. Mas não é de mim. É de quem já destruiu as obras dele. Sim. Eu só sei quem está comigo, gente. Entenda? Eu não roubo a glória que é do Senhor. Muito pelo contrário, eu estou validando quem é o Senhor em mim. Porque se o Senhor não faz nada através de mim contra o diabo está envergonhando o Senhor. Porque ele só vai fazer se for através de mim e de você. É o que ele estabeleceu, está estabelecido e não vai mudar, irmãos. Essa é a nova aliança. Agora ele atua em nós. Quem é o templo de Deus agora? Quem é o templo? Somos nós. Quem é a casa de Deus agora? Somos nós. Se está em Cristo, nova criatura é. Quer ver agora uma coisa, uma identidade que mata a gente? Que está impregnada na nossa mente, tá, gente? Está tudo bem, impregnada, é automático, a gente falar. Domingo você vai pra Igreja. dançou, filho. Tá dentro da tua mente, isso já era. Você não tem identidade por causa disso. Você chegar e falar assim, aqui é a casa de... Ferrou também, meu filho. O diabo tá lá com garfaco, só esperando o churrasco sair. Sabe por quê? Porque assim, segundo a palavra, o senhor sabe onde está isso, eu não estou falando besteira, está na palavra, se quiser, é que eu não vou sair daqui dessa linha para a gente ir lá buscar. Mas vocês podem buscar, estou dando o código já. Quem é o templo de Deus? O apóstolo Paulo fala, ele não habita mais em templos feitos por mãos. Depois você só procura lá, depois vocês vão achar.
Vocês veem que eu não estou falando heresia, está na palavra. E ele fala que agora nós somos a casa de Deus. Então a casa de Deus e o templo de Deus não é um lugar mais. Então quando você vai para um lugar achando que lá é a casa de Deus, olha só o perigo que é isso. Você não enxerga que você é a casa de Deus. Certo. Você enxerga que você só vai ter Deus quando você só vai lá. Você só vai ter coisas espirituais quando você vai no templo. Então, quando você inverte a situação, o poder está no templo, que pela qual Deus habita, que pela qual a casa de Deus é você. Então, quando você inverte o papel, o diabo olha e fala, ferrou, ele sabe quem ele é. Me viu. Ele sabe, ele me viu. Então, essa nomenclatura, vocês precisam trabalhar na mente de vocês. Eu falo com muito carinho, amor, tá, pastor? Não é ofendendo, porque eu também falava muito disso. Até tirar da mente isso é difícil mesmo. Não é fácil não, porque é uma fortaleza, tá, gente? É automático você falar que você vai para a igreja, que você vai... Porque igreja não é lugar. A nossa igreja não vai falar isso, não. Igreja não é um prédio. Igreja não é um prédio. Igreja é isso aqui que nós estamos fazendo. Isso é ser igreja. Tá? Então, em qualquer lugar que nós nos O reunirmos, prédio se torna igreja quando nós nos reunimos. é só um prédio. Isso. Lá é um local que a igreja está se reunindo. A comunhão. Como aqui. Aqui também é um local que a igreja está se reunindo. Então, se nós entendemos essa identidade, se é aqui, se é naquele outro endereço, se é em qualquer endereço que for, no prédio que for, debaixo da árvore, de qualquer lugar, se você entender que reunindo é uma igreja, o poder está. O poder que eu falo não é o do rodar lá e falar em língua, não é, aquilo ali é uma manifestação do Espírito Santo. O poder mesmo que eu falo é aquele que treme as trevas. Mas por que quando nós vamos para a igreja, no templo... Não, nos você templos, vai lá cultuar. E quando nós chegamos lá, por que as pessoas tendem a sentir mais a presença de Deus? Não é mais. Ele fala que onde dois ou mais estiver reunido, ele está. Então é que você colocou na tua mente que é só lá que acontece. Se você entender que reunir aqui também vai acontecer, já era, não muda nada. Ué, o que vai mudar? Ué, Porque a questão da igreja em si é porque todos que se dirigem para lá se dirigem com o mesmo coração e mesma intenção. Né? De ali cultuar a Deus. Mas se aquele prédio estiver vazio, é um prédio comum. Agora, quando nós que somos a igreja nos reunimos ali, aquele ali tem o poder da igreja que está em Mas a nós. atmosfera, Então, a mas- atmosfera não não, muda mas- um pouco ali. Aquela ideia dos Mas, olhos voando mas para a sim, igreja. mas o que eu quero dizer é tirar isso da tua mente, Tá bom. porque assim, você Não está é vindo só para cá lá. agora, você está Não, vindo para isso. cá agora e aqui você não vai sentir nada. Porque você está na tua mente que você E é só só sente lá. quando vai Só lá. na igreja, Isso. não é? Para você se tornou um lugar. O lugar é sagrado para você santo. Então o que eu quero dizer é o seguinte: por quê? Porque você acredita, é fé, gente. Se você acreditar agora que der 3 voltas aqui nesse e expulsar um demônio, você vai expulsar o demônio. Vocês entenderam? É que você focou que aquele centro de reunião ali é sagrado. Então você já vai lá com a expectativa de que lá vai acontecer. Aí, o que acontece? Você está lá no teu trabalho, não vai acontecer. Porque na tua expectativa é que só acontece lá. O que eu quero dizer para você é que o reino, independente de ser lá ou aqui, é qualquer lugar, você tem que ser espiritual. Para que em qualquer lugar que você esteja, aconteça. Eu oro para as pessoas no mercado. O cara com muleta, seja o que for, não interessa. Eu não preciso me sentir espiritual reunindo lá. Eu sei quem eu sou no Senhor. Então, o Senhor está para trabalhar através de mim, porque quem usa é o diabo, tá? Não tem na Bíblia nenhum versículo que fala que Deus te usa. Isso aí também é outra coisa errada que tem. Deus trabalha em nós, isso está na Bíblia. Agora, usar quem usa é o diabo. Pode reparar, o diabo usa as pessoas, massacra as pessoas, depois descarta. Quem faz isso é o diabo, Deus não faz isso, tá? Então, tira também essa nomenclatura que Deus vai te usar. Não, Deus não usa ninguém, Deus trabalha em nós e está em nós, e fica em nós e faz através de nós. Falando as coisas boas aí. Então, mas tá tudo bem, gente. Ó, renovar a mente é pesado, não é fácil, não. É fortaleza, é romper fortaleza. Mas tá, você está disposto? Se você tiver um coração disponível e tiver disposto, você vai viver as coisas que eu estou dizendo que tem. Agora, se você quer pegar por parte, você vai viver por parte. Simples assim. Então, assim, eu acredito em partes. Em partes vai manifestar. Enquanto eu sou criança, partes vai manifestar. Depois que eu viro adulto, o que era parte deixa de existir e vira maduro. Então, atingir a maturidade não é fácil, porque vai contra a fortaleza, ensinos que nós tivemos, teologia contemporânea, Bíblias amplificadas, tem toda uma... Mas o que o senhor está dizendo então é que após a vinda de Cristo, se a gente for pensar assim,
Nós não temos, então, mais locais sagrados. Exatamente, Não existe porque mais isso aí era na local antiga aliança, onde era o tabernáculo, que só tinha um sacerdote, que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, e Jesus rasgou o véu. Nós acessamos o Santo dos Santos celestial e o tabernáculo celestial em Cristo Jesus. Então, ele é o sumo sacerdote. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Lá Apocalipse 1, 5 e 6, ele fala que agora nós fomos instituídos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Então, todos nós passamos a ser sacerdotes de Cristo agora. Ou seja, não é mais um escolhido por Deus que está lá para servir ou receber as coisas de Deus. Agora, todos nós acessamos a Deus. Então, nós nos apresentamos diante dele em confiança. Por quê? Tal como ele é, somos nós nesse mundo. Então, existe uma necessidade de nós copiarmos Jesus. Para copiar Jesus, é necessário que você conheça. Como você vai copiar alguém que você não conhece? Pergunte, pastorzão. Isso é importante. Porque, por exemplo, uma crença que eu tinha, uma religiosidade, por exemplo, aquela pessoa que muito orava, que ela fazia jejum, que não sei o quê, que ela fazia orações longas, isso, eu simplesmente temia e acreditava, não, essa pessoa, ela vai. Quando o pastor, acontecia comigo, eu não sei se acontecia com o pastor Elô, o pastor Lélio, quantas vezes ele me chamava pastor Rui, já pastor Rui, vamos aqui para frente. Eu ia, mas eu ia no travado ali, porque eu via algumas pessoas que oravam, que sabiam orar, que não sei o quê, que jejuavam, isso e aquilo. Eu digo, gente, quem vai fazer é eles. Isso me travava, e eu ficava na retaguarda aqui, muita gente ia, né? E eu ficava na retaguarda, eu não tenho capacidade, porque como é que eu vou? Né? A Bia, né? O Zita, não sei o quê, essas pessoas oravam. Quando eu tive o entendimento que eu me libertei disso, opa, aí lascou. Muda, gente. Aí muda tudo. Aí tive liberdade. Não foi fácil para mim, pastor. Porque eu participava do ministério, que ele era um ministério apostólico, mas eles eram judaicos. E eles faziam até as festas judaicas, gente. Fazia mesmo, se vestia. Entrava até o sumo sacerdote lá com as coisinhas de lâmpada, fazia as festas judaicas e tal. Eu já estava com kippá, tocando chofar, você não tinha noção. Então, eu não era judeu, sou gentil. Né? Então, assim, por quê? Porque você tá no meio, aquele meio te influencia, cara, não tem jeito. Não é verdade? Sim, aquele meio te influencia. Então, o evangelho do reino, ele não... Isso na América. Aqui no Brasil. E aí, quando nós fomos lá fazer o Instituto Bíblico com eles e renovar nossa mente, pastor, os caras pregavam, eu falava, meu Deus do céu, é só voador, eu falava. Mas eu fui com o coração aberto. Eu falava assim, ó, eu desejo viver como Jesus viveu. Eu desejo andar como Jesus andou. Eu quero entender isso, eu quero aprender isso. E aí nós fomos com o coração aberto. E aí, quando nós recebemos com o coração aberto, e nós vimos as coisas acontecerem, aí eu não podia mais argumentar. Eu falava assim, lá não acontecia, agora está acontecendo. Então assim, falaram, olha, se você entender isso, jogar no teu coração, isso vai acontecer. Então tá bom. Eu joguei. Quando eu vi, aconteceu. Eu falei, então peraí, funcionou. E é simples, porque o amor de Deus é tão grande por nós, e Jesus, que quando nós... Imagine o seguinte, ó, quer ver? Como que funcionou essa transformação, tá? Da vida velha para a vida nova, só para vocês entenderem. É que nós somos bem visuais, né, pastorzão? O Espírito Santo faz umas coisas comigo assim, é desse jeito. Imagina Jesus, tá? Porque Jesus fez como carne, igual a nós, tá bom? Igualzinho nós. Aqui, ó. Aqui, pelinha. Apanhou, machucou, deslacerou, sangrou, tá bom? Pus parado. Foi assim. Então imagina agora Jesus, imenso. A Terra é esse madeira aqui, tá? Imenso aqui na galáxia, com o pé sobre a Terra, assim, ó. Imagina Jesus assim. Quero que vocês imaginem isso. Ele gigante, com o pé sobre a Terra. Porque a Bíblia fala que o Senhor coloca tudo debaixo do estrado do pé dele, tá? E aí, quando nós cremos em Jesus, nós somos transportados para dentro do corpo de Jesus. Então, quem tem o poder? Jesus. Quem é o Rei da Glória? Jesus. Quem é soberano sobre todo o nome? Jesus. Quem recebeu todo o poder do céu e na terra? Jesus. Então, imagina ele, um mega super poderoso, com o pé sobre a terra aqui, ó. Cada um que crê nele, vem e entra para dentro do corpo dele. Você é inserido dentro do corpo dele. Por isso que nós somos o corpo de Cristo, porque nós estamos no corpo de Cristo. Ele é a cabeça.
E todos que entram no corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Vocês estão entendendo? Para visualizar isso. Uma vez que você está dentro do corpo de Cristo, no corpo de Cristo, tudo que é dele está em você. Porque tudo foi colocado debaixo dele e você está nele. Supostamente, tudo que está debaixo do pé dele está debaixo do pé de quem? Nossa. Nossa. É que a gente se vê tão Pequeno. formiga, raça mesmo de formiga, que a gente não consegue visualizar isso. Mas isso não é para nós enchermos o peito, levantar e falar, eu sou o cara. Não. Isso é para você entender quem ele te fez para lutar contra o inimigo que está se levantando contra você todos os dias. O inimigo que não para de pôr enfermidade, o inimigo que não para de ceifar vidas, o inimigo que não para de destruir casamentos, o inimigo que não para de... Não para! Então nós nele estamos aqui para destruir as obras do nosso inimigo que continua fazendo o que ele fez 2000 anos atrás, gente. Há 5.000 anos atrás. E aí ele continua aqui, ó, 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse. Deus nos encoraja. Ah, que lindo isso, irmão. Não tem nada nosso mesmo, não tem. Isso que é bom. Acho que isso que deixa o diabo endemoniado. Porque ele fica endemoniado, pastor? Porque assim, ele fala, não, eles não. Aí Jesus fala, eles sim. Cala-te, porque eu já te destruí. Eles sim. E aí ele vem e continua. Deus encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eita glória. Nós estamos justificados e nós somos a justiça de Deus nesse mundo, pastor. Quem é a injustiça? O diabo, o mentiroso. Ou seja, somos o opositor dele. E nós precisamos entender isso. Nós estamos aqui para ser opositor do diabo. E eu abro aqui, ó, 2 Coríntios, um capítulo para frente, pastor. Capítulo 6, versículo 1. 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 1, diz assim, ó. E nós, olha agora, primeiro o que ele falou? Presta atenção, peguei, reconciliei vocês e agora dei para vocês serem reconciliadores, certo? Então, ou seja, tudo que eu transportei para vocês. Eu garanto, sejam corajosos, eu estou garantindo. Tá tudo certo, aqui ó, eu garanto. Aí agora em 2 Coríntios 6:1 ele diz, e nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Eita. Então, ou seja, vamos lá. Forte. Agora eu sou cooperador de Deus, cara. Mordomo do reino. Se eu não sou um cooperador, o que é um cooperador? Ó, lá na empresa sua. O que eu sou lá? Cooperador. Não é? Eu sou um funcionário. Se eu não cooperar com a empresa, o que acontece comigo? Oxe, fala assim não, velho. Não empolga o patrão, não. Tá bem. Ou seja, eu deixo de ser um cooperador, né? Porque eu não estou cooperando com a empresa, não é? O que acontece comigo? Nós somos enxertados nele. O galho que não dá, ele e Não sabe. Não sabe falar. então, só que peraí, não tem peso nisso. Porque ele tem as garantias, velho. Não tem peso nisso. Na verdade, dá prazer fazer isso. Porque assim, é como se fosse o seguinte: eu entro no jogo agora sabendo que eu vou ganhar. Me põe no jogo, eu quero jogar. Eu sei que eu vou ganhar. Quer ver? Eu vou abrir só mais um versículo para nós, para a gente entender agora o que nos garante, pastorzão. Olha que lindo isso, pastora. E irmãos, Atos dos Apóstolos 10:38. Abram aí, por favor. Primeiro entendemos o propósito de Deus, certo, pastora? Que foi reconciliar o mundo através de Jesus, certo? Aí ele pega, dá para nós o mesmo ministério para reconciliar o mundo ainda, para continuar a obra de Jesus, certo? Aí ele pega e dá garantia agora. Para a gente fazer isso, como cooperador do reino, como embaixador, ele nos coloca numa posição. Agora a gente... E aí, Marcelo, mas tá... Eu vou lá e como é que eu faço? Aí ele vem e fala o seguinte, ó. Atos 10:38. Aqui é lindo, essas passagens são maravilhosas. Eu amo demais essas passagens, porque identidade espiritual, como fala aqui, Eita, glória, não que é tem, forte. velho. Não tem. É lindo demais isso aqui. Olha só. Atos 10:38 diz assim: como Deus
ungiu, estamos falando de unção, hein? A Jesus de Nazaré com o óleo e com poder. É isso? Não. Ah, então por que ninguém me interrompeu? Por que ninguém me interrompeu? Porque a sua Bíblia tem uma tradução diferente. Com o Espírito Santo, com o Espírito Não, Santo. você já tinha que ter chutado o voador na minha orelha aqui. Opa, pastor, que palhaçada é essa? O senhor está mudando a palavra de Deus aí? É heresia agora? Vamos ler de novo? Olha o que ele fala. O próprio Deus, tá? Estamos falando de quem? Do próprio. Ungiu quem? Jesus de Nazaré. Com o quê? Espírito Santo. Glória. E com poder. E com? Poder. Ah, então quer dizer que o Espírito Santo tem? Poder. Perfeito. Ele veio com o Espírito Santo e poder para reconciliar quem? O mundo a Deus. Perfeito? Olha aí que linda essa conexão, irmãos. Então, ou seja, o ato de você já ir agora como mordomo, como cooperador desse reino, se você vai, é porque você recebeu o Espírito Santo. E se você recebeu o Espírito Santo, o que acompanha com ele? Para você reconciliar o mundo a Deus, precisa de poder, cara. Se não manifestar poder, esquece. Não vai reconciliar. Por quê? Porque quem está lá é o teu inimigo. E se não chegar com poder, esquece. É fato. Aí ele fala, e com poder. Olha agora, quando Deus unge Jesus com o Espírito Santo e com poder, ele andava, o qual andava, fazendo o bem. Então, quando você recebe o Espírito Santo e poder, você anda fazendo o bem. O que é fazer o bem como cooperador do reino de Deus? Curando a todos os oprimidos pelo... Aí, por que falam que Deus põe enfermidade em nós? Se aqui ele está dizendo que quem põe é o diabo. Eu já ouvi a questão... Curando, presta atenção, quando Deus unge a Jesus com o Espírito Santo e poder, era para quê? Curar a todos, não é um. Qualquer um que for oprimido pelo diabo. Curar qualquer um que é oprimido pelo diabo. O que é cura, irmão? Qualquer influência maligna, ruim, mal contra a tua vida. Enfermidade é bom? Porque se vocês falarem que é bom, eu vou falar, então fica doente aí. É isso, vai querer ouvir isso? Vai querer ouvir isso? Se eu falar assim, você gosta de ficar doente, minha irmã? Ela fala, eu gosto. Então posso orar para você ficar doente? Você vai querer? Mas como que o diabo faz isso? Porque é espiritual. Espiritual. É espiritual. Então o que acontece? Quando a gente tem a identidade espiritual, existem versículos da Bíblia que nos trazem imunidade. Ele fala que aquele que é gerado por Deus e que é nascido por Deus, o inimigo não lhe toca. Somos nós. O que é gerado por Deus é Jesus. O nascido de Deus somos nós. Então o inimigo não lhe toca. Então quando nós temos a identidade espiritual, ele blinda nós espiritualmente, para que o inimigo não nos toque. Se o inimigo ainda até dar uma resbalada em você, você tem poder para ir lá e cancelar aquilo ali. Ou seja, não aceite e reverta a situação. Entendeu? E se você não tem força para reverter, chame os seus irmãos na mesma fé que eles orem por você. E vai ser revertido. Porque é normal isso acontecer, tá, irmãos? Pode acontecer. Sim. Pode acontecer. Você não tá, você não um intocável também. Pode acontecer do diabo te acertar. Só que se ele te acertar, você vai orar. Se não acontecer nada, irmãos, me ajudem. Vocês têm fé como a minha. Agora vocês juntem a mim e destrua essa obra do maligno. Acabou sempre assim. Porque ele vem atuar diretamente no nosso físico. Porque ele sabe que no físico ceifa a nossa vida. Tá? Ontem chegou um rapaz na celular com sinusite. Ele tá chupando cana. A célula inteira ele ficou chupando cana lá. Fatos. Chupando cana. Ficou chupando cana. Célula inteira chupando. Mano, aquele cara chupando cana tava me incomodando já, porque eu falei, não é possível que ele não vai pedir para orar por ele, né? E pastor, você acredita que ele não pediu, pastor? E ele vê os milagres acontecendo lá no meio, né? Ele vê as coisas acontecendo lá no nosso meio. Eu vim para ele e falei, varão. E ele é o marido da nossa mídia, né? Da menina que faz a mídia lá, Aí eu cheguei para ele, varão, você tá aí para sua célula inteira chupando cana aí, cara? Ele, é sinusite, pastor. Eu falei, tá aí? E daí? Oi, dá tua mão aí, rapaz. Aí ele olhando para ele assim, eu falei, e aí, cara, você vai embora com esse sinusite, tá? Você tá tua cabeça, cara. Já é a hora do apóstolo, já perdeu a paciência. Não, aí eu chamo o pastor. Eu falei assim, chama o pastor que eu mato esse cara. Chama outro pastor aqui. Mas, é que não falo, o amor ele manifesta em todos. Que base. De linguagem diferente. Entenderam agora? E aí, a minha forma de amar é o quê? Eu me preocupo por orar por ele. Eu posso não ser o evangelista que é melado.
Você entendeu? Mas a minha forma de amar é outra. Adocicado, adocicado. Mas eu amo o adocicado. Então eu peguei na mão dele e falei, ô varão, para com isso, velho, vem cá. Eu cancelei a sinusite dele. Interrompi aquela sinusite, aquele processo inflamatório. E abençoei a vida dele e falei, você é curado agora, no nome de Jesus, cara. E pronto. Conversamos 5 minutos, daqui a pouco ele, caramba, pastor, meu nariz está limpinho, não sinto mais nada. Assim, não estou preocupado, eu não fico ali, sabe? Eu simplesmente entrego aquilo que Jesus disse que tem que ser entregue. Porque Deus é comigo. Está na palavra, Deus era com Jesus. E aqui, ó, ele fala, ó, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com Jesus. Com ele. Deus hoje está com quem? Com todos nós. Ah, então peraí, irmão, se Deus está comigo com você, não, agora vocês vão dar um mortal carpado aqui, pastor? Aí, mas você fala assim agora, mas Marcelo, tá bom. Mas ele ungiu a Jesus. Jesus é Jesus. E nós? Tá bom, mas você acha que você não foi ungido também? Abra aí 1 João 2,27. Não, uai, tem que pisar na cabeça da serpente, meu irmão. Não pode deixar a coisa no ar. Assim. 1 João 2,27. Quem é o nosso modelo? Jesus, não é? Jesus. O que Deus fez de Jesus? Ungiu ele com o Espírito Santo e poder, não foi? Sim. 1 João 2,27, irmão. Olha o que diz a palavra. Porém, a unção que vós... mas não é... Peraí, está falando de quem agora? De nós. Ah, é? Primeiro falou Jesus. Agora está falando de quem? Vamos, gente. A unção Que vós Nós. recebeis. Está falando de quem? Nós outros. Pronto, então nós também recebemos a unção. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pronto, Jesus ungiu, Deus ungiu Jesus e agora Deus unge nós. E ele continua. A unção que vós recebestes dele permanece com... entendi. É tirada a unção de Deus que ele ungiu você? É tirado isso? Ele disse Não. que permanece. Então, uma vez que ele te ungiu, está ungido. E aí ele continua. E não tendes necessidade de que homem algum vos ensine. Em outras palavras, o que nós praticamos hoje? Ficar ungindo os outros. Gente, desculpa, mas é o que a gente pratica. A gente pega o óleo e unge as pessoas. Por quê? O óleo era sinal de unção. Aonde? Na antiga aliança. Qual é o sinal de unção na nova aliança? O próprio Deus nos ungindo com o quê? E com Poder. Poder. o óleo não tem função nenhuma mais na nova aliança, irmãos. Eu sei que é uma tradição que a gente adora fazer como simbologia, mas ele não tem poder e ação nenhuma mais. Quer ver um exemplo? Coisa que a gente já fez, tá? A pastora também já deve ter feito um dia. Ficar ungindo as portas aqui, janelas, essas coisas, com óleo. Ó, quer ver agora? Vamos lá. Vamos lá. Ele fala que quando você põe a planta dos teus pés, ali é um local de bênção. Tudo que você toca com a tua mão também é bênção, certo? Então, aonde você está é um lugar abençoado. Quando você põe o óleo lá, a senhora só esfrega o óleo na parede com a boquinha zipinha. A senhora só faz isso aqui só? Vamos lá. A senhora só pega o óleo e fica fazendo isso aqui, ó. Não, ora. Ora! Entendi. Então, o que está sendo declarado na tua porta? O óleo ou a A palavra. a palavra? E aquele versículo que fala lá da unção, quando leva lá para a igreja, o doente, chame o presbítero, que eles vão ungir com óleo, mas a oração do justo é que curará o enfermo. É a oração, não é o óleo. O óleo não tem poder nenhum, ação nenhuma na nova aliança. E, gente, eu estou falando de identidade espiritual, tá? Então, primeiro, se eu entendo que o próprio Deus me ungiu, como que eu vou ungir alguém? Como que eu estou acima daquele que me ungiu? É como se eu invalidasse a unção dele e precisasse fazer outra. É como se eu invalidasse o sacrifício de Jesus e precisasse fazer o meu sacrifício.
É só tradição humana isso, tá, gente? Porque existe uma mistura entre as duas alianças. E isso precisa ser entendido que tem uma separação de propósito. E nós não estamos debaixo mais da lei, mas sim debaixo da graça. E a lei ele escreve nos nossos corações através do Espírito Santo. Então ele cumpre a lei em nós pelo coração agora. E ele fala, dos seus pecados não me lembrarei mais. Ou seja, uma vez que está perdoado, está. O que a gente precisa fazer é cooperar, ser um coordenador do reino de Deus. Reconciliador. Para isso entendemos que fomos ungidos por Deus com o Espírito Santo poder. O que Jesus fez? A unção da nova aliança, quando ele vem e ele diz, agora é o sangue da nova aliança. Ali ele instituiu a nova aliança, quando naquele jantar. E aí naquele último jantar, que eles estiveram juntos, ele ali institui o momento que ele fala, agora vem a nova aliança. Então, ele ali, o que ele faz? Ele levanta, o propósito ali era outro, ele levanta e lava o pé de quem? Dos discípulos. E ele fala o que? Ali ele identifica quem era o traidor. Foi ali que ele falou. Ele revela o traidor ali. E ao lavar os pés dos discípulos, o que ele fala? Ele fala assim, presta atenção, o servo não está acima do seu senhor e você não está acima do seu mestre, não é? Ninguém está acima dele. Então, assim como eu estou fazendo, pratiquem vocês também. Pratiquem vocês. Uau! Então, ou seja, quando nós reconhecemos um irmão, identidade do irmão no ministério, irmão, você agora, entendeu? Você é isso aqui dentro do corpo, nós lavamos os pés dele para mostrar que nós não estamos acima dele, que é Cristo que está acima de todos nós. Temos nós a liderança, sim, há o respeito da liderança, porém nós ali mostramos que nós não somos melhor que ninguém e não estamos acima de ninguém, que só temos um que é pastor. E nós todos somos o rebanho, ainda que somos levantados para funções diferentes, com responsabilidades diferentes. Ainda que tenhamos funções diferentes, propósitos aqui, mas todos nós somos um só, diante do Senhor. Então nós lavamos os pés dos discípulos, porque o mestre disse, assim como eu faço, façam vocês também. Então eu estou obedecendo uma ordenança do meu Senhor. Forte, né? Eu sei que conflita, mas é necessário. Por quê? Se você quer viver o que ele tem realmente... Mas nem água benta. Água benta não nada dessas coisas. Aí ele continua, só para finalizar aqui, irmãos, ó, ele diz o quê? E não tem necessidade de que homem algum vos ensine, mas com a mesma unção vos ensina todas as coisas. E é verdade, e não mentira, como ela vos ensinou. Vós haveis de permanecer nele. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Agora vamos aos fatos. Eu só finalizo com Romanos que eu vou ler, tá bom? Para selar a nossa noite e para a gente dormir com a cabeça 1000 por hora. Romanos 8, 9 a 11 diz assim, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Ou seja, lembra da mudança? Exatamente. Porque veio a renovação da mente. Então agora você não está mais naquela natureza natural. Você agora entendeu que você é espiritual. Posso fazer uma pergunta? Oh, glória, aleluia. Eita glória. Bênção, gente. Oração ajuda a pessoa, como é que eu vou explicar isso? A trazer uma coisa de volta que não foi a pessoa que fez. Tipo, ele tem um nome sujo numa empresa que não foi ele que fez de jeito nenhum, advogado nenhum encontra essa empresa e não tem mais jeito. Ou seja, não pode ter nada no nome dele, que some tudo. E ele teve carro, já perdeu mais de 5 mil reais por conta do nome e tudo que cai na conta dele, a justiça pega. E não encontra de jeito nenhum. Eu queria saber se a oração ajuda. Toda oração tem poder, tá? Então assim, houve a injustiça? Houve realmente a injustiça? Perfeito. Então, você tem poder na oração em Cristo Jesus de reverter qualquer coisa que é contrária à tua vida. Ou você espera 5 anos para caducar segundo a lei dos homens. Ué. Quem tem o nome sujo, o doutor está aqui para não me deixar mentir. Pela lei dos homens, 5 anos que você está com o nome sujo, ele caduca e ele te traz o direito de novamente de usufruir do seu nome. Depende da dívida. Agora depende da dívida. Tem dívida que fica, e muitos anos, e nunca sai. Agora, a oração, daqui a pouco eu te explico qual que você vai fazer. Amém? Mas primeiro eu vou te fazer uma pergunta antes de ensinar a orar. Receber Jesus. Posso continuar aqui?
Já. Olha isso. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, é o Espírito que ressuscitou Jesus que habita em nós, irmãos. Amém. Amém. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Amém. A palavra afirma várias vezes aqui do Espírito agora habitar em nós, confirmando que o próprio Deus também nos ungiu com o Espírito e com poder. Ele habita, faz morada e não sai mais. Agora, ele não opera, a culpa é nossa. Mas ele está aqui. Ativa ele e você vai ver poder. O que nós temos feito? Ativar o poder do Espírito Santo na igreja. A igreja, ela tem vivido, sabe, pastor, como se fosse uma rádio, quando ela vai falhando, assim, uma hora pega a estação, é isso, a igreja vive isso hoje. Ela vive, tem manifestação do poder, estou dizendo que não tem. Tem. Mas o poder de Deus, ele é constante e é padrão, ele não tem oscilação, tá? Uma vez que nós estamos na fonte, a água flui, ela flui. Não é que ela tem uma torneira que fecha um pedaço e depois ela flui. Então, o que acontece? A importância de nós renovarmos a nossa mente, conectarmos a mente a Cristo e permitir que essa fonte não pare de jorrar, esse é o poder ininterrupto que acontece nas nossas vidas. Ou seja, em todo lugar, a qualquer momento, em qualquer lugar. A todo tempo. Então, por quê? Porque o diabo, ele também é espírito, tá? Ele é um ser espiritual. Tá? Então, coisas espirituais se combatem pelo espiritual. Por isso que não adianta falar de coisas espirituais para quem é carnal. Ela não compreende. Ela não entende. Aí eu digo para vocês, para que o Espírito Santo venha habitar em nós, Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confesso diante do Pai. E o nosso nome é confirmado no livro da vida, para que a gente possa ser batizado pelo Espírito Santo e receber o Espírito Santo em nós. Então, o que acontece? Como que era a oração na Antiga Aliança? A oração da Antiga Aliança, Deus ele não estava no homem, não habitava no homem. Então, o homem precisava clamar a Deus, certo? Então, Moisés, por exemplo, os caras saíram, foram lá, chegaram na frente do mar, e aí ele, Senhor, e aí? Agora tirou nós de lá, vamos morrer daqui, olha lá o povo vindo para pegar nós. Fala com o teu Deus. E ele, Senhor, o que nós vamos fazer agora? E o Senhor falou aqui para ele, cara, eu te dei o cajado, bata e ordene que o mar abra. Então, o que acontece? A oração do crente, ela está sem autoridade espiritual. Por quê? Ele tem Deus habitando nele, ele não vê isso e ele continua clamando para Deus lá. Sendo que ele foi introduzido em Deus. Colossenses 3:3. Vós agora estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Cristo está onde, irmãos? Na destra do trono, sim ou não? Ele diz que agora nós estamos dentro de Cristo em Deus, escondidos. Então, não é ele que desceu, é nós que subimos, para que o reino manifeste aqui. Então, o que acontece? A igreja está olhando para o céu, pedindo para descer, sendo que a igreja tinha que estar olhando do céu, declarando para baixo. Por quê? Nós andamos aqui. Ainda que os nossos corpos andem aqui, lembra que nós temos uma novidade de vida? Ou seja, aquela vida natural de andar aqui, ela já não existe mais. Agora é uma vida espiritual andando lá com o corpo aqui. Ou seja, a mente de Deus é a mente de Cristo. A mente está lá. O corpo está aqui, mas a mente é lá. Então, quando a tua mente está no reino celestial, tudo que você comanda é pelo reino espiritual. Então, quando o mal vem te atacar pelo espiritual, você está no espiritual para combater o mal, entendeu? Que influencia diretamente aqui no físico, pastor. Por quê? Nós somos espíritos que habitamos num corpo, que é uma casa. O corpo é casa do espírito. Ele só serve para relacionar com as coisas físicas desse mundo, cara. Ó, ele só serve para isso.
Mas o que está comandando esse corpo, essa casa, é um espírito. Só que a Bíblia diz agora que o Espírito de Deus vem e unifica, se torna um só Espírito. Então nós somos um só com Deus. Então é o próprio Espírito de Deus andando no nosso corpo aqui nessa terra. Ah, irmãos, que maravilhoso que é isso! Isso é espetacular. Porque quando você está andando aqui, ó, eu estou andando, eu sei que é o próprio Deus andando aqui. Ó. Eu sou apenas aquele que está se relacionando com o mundo físico, o próprio Deus. Eu sei que é paulada entender isso. A Bíblia ela não é muito clara com relação a essa fusão do nosso espírito com o Espírito de Deus. Sim, tem vários versículos. Né? Te mostro depois, te mando. É bem... Mas tem essa... Mais Não, ou mas menos é essa ideia. tem, mas tem vários versículos disso. Que deixa bem essa claro. fusão, que tem que ter essa fusão. Que é um só Espírito agora. Um só. Depois eu mando pro senhor. Vários versículos. Não tem só um, não, tem vários. Vivemos a época do Pai, do Filho, e agora nós vivemos a época do Espírito. Então, o que acontece? É isso. A gente, já Colossenses, quando ele fala que nós estamos nele, isso já unifica nós no Espírito, né? De estarmos dentro de Cristo. Então, o que acontece? Jesus fala, aquele que me confessar. É necessário? É. Por quê? Porque está na palavra. Então, qual que é o primeiro passo da nossa fé? Bom, eu acredito em Deus? Perfeito. Então, eu acredito que Cristo é aquele que me leva até Deus? Perfeito. Eu acredito que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados? Ótimo, perfeito. Agora vem o principal. Ele ressuscitou? Eu creio. Eu creio. Ele está vivo. Pronto. Então, você confessa a tua fé. Esse é o primeiro passo. Né? Então, aqui no nosso meio, tem alguém que nunca confessou a fé? Que fala assim, ó, cara, eu quero confessar diante dos homens a minha fé para testificar a minha fé diante dos homens. Tem alguém aqui que nunca confessou Jesus Cristo, a oração de confissão? Todos já fizeram? Talvez fosse melhor o senhor explicar melhor isso aí. Porque o que é? Eu reconheço que eu sou, que eu creio em Deus, que eu tenho fé em Jesus Cristo. Perfeito. Isso é confessar a fé. Isso. Então, por exemplo, ele fala assim, ó, quem confessar diante dos homens, Sim. eu o confesso diante do meu Pai. Então, ou seja, quando nós falamos assim, o que é confessar Jesus? A gente conduz a pessoa a fazer uma oração onde ela confessa que ela crê em Jesus Cristo. Então você fala o nome seu, aí você fala, olha, aqui diante das testemunhas, eu quero confessar que eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos, e que Ele habita no céu, e que eu creio que Ele é aquele que me dá a salvação, que perdoa os meus pecados. É isso, não cai braço, não cai nada. Se você está confessando, ele fala assim, ó, quem crer no coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. Né? Então, é necessário nós confessarmos primeiro. Aí vem o batismo, que ele fala que é o batismo para receber o Espírito Santo. O que é o batismo? Que a gente fala das águas, que a gente fez na Igreja Católica lá quando a gente era pequeno. Para a gente passar do batismo realmente, né, segundo a Bíblia, é assim. Você precisa ter consciência que você é um pecador. Quando nós éramos bebês, que os nossos pais, não sei vocês, mas eu venho da religião católica, os nossos pais nos batizaram quando eram crianças, né? Aí eu falo para você, nós tínhamos consciência que a gente era pecador? Entendeu? Então, ou seja, aquele batismo não era um batismo. Na verdade, segundo a palavra, nós estávamos sendo apresentados a Deus, consagrados a Deus. É como se o pai falasse, Senhor, apresenta meu filho. É isso. Por quê? Porque para que a gente conheça Jesus, entenda que Jesus leva o nosso pecado, a gente precisa ser adulto, ter consciência. Ou uma criança que tenha condições de entendimento, 10 anos, nós temos criança lá que já falou, cara, eu creio em Jesus Cristo. Eu quero batizar. Tá bom, filho. Quem sou eu para dizer que você não vai? Se você crê, creio. E essa criança evangeliza as crianças na escola dela. 10 anos de idade. Então aquele papinho de que você ter idade, isso não existe não. Tá no coração, bateu, entendeu? Opa! Você pode perder uma vida por causa de você. Então, depois eu não carregar esse peso não. Ficar limitando. Então não tem essa. Se uma criança já fala assim, eu quero confessar Jesus, eu entendi que Ele é o Senhor, eu quero Ele para a minha vida, tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Pergunta para esse aqui, pastor. Pergunta. Você acredita em Jesus Cristo? Ô, glória, hein? Acredita? E sabe o que Jesus Cristo fala? Quem acredita em mim e confessar com a boca, diante das pessoas que acreditam em mim, eu confesso para o Pai. Olha aí. Benção, não é não? Então, é necessário que a gente faça essa oração de confissão diante dos homens. Tá? Então, tem alguém que gostaria de fazer essa oração? A gente conduz vocês a fazer, se vocês nunca fizeram.
E tá tudo certo, se não quiser também. Tá tudo bem. Pode fazer rapidinho aqui a oração pra gente? Você? Porque você já entende já. Outro dia ele estava me questionando em inglês, não, pode ser em português. Nem todo mundo fala inglês. Vamos fazer em grego então? Não, grego não. Esse milagre vem cá. Ó, Ridenka tá lá vendo, né? Ô, Solene, para cá, Ó, porque ele estava questionando algumas coisas lá em casa recentemente sobre. A Amanda até falou comigo também, né, amor, sobre Deus. Porque ele começou a pensar algumas coisas de Deus. Então, quando ele começou a chegar com as dúvidas, eu falei, pronto. E a escola dele é uma escola presbiteriana, né? Mackenzie presbiteriana. Então ele tem ensino religioso lá com frequência. E aí eu acredito que ele, principalmente ele, que já sabe ler, escrever bem, inclusive em inglês, ele consegue entender isso. E aí eu vou pedir para você fazer a sua declaração, a sua confissão a Jesus Cristo. Eu tenho que pensar em inglês. Você sabe falar o quê? Porque Fala inglês. falo mais lá na escola em inglês, a oração. Nós vamos fazer a oração. O pastor vai dizer o que você precisa falar em português. Entende? Só perguntar para os dois, o Jordino, em alguma vez vocês já fizeram a oração recebendo Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês? Com entendimento? Não, né? É aquela história que os pastores sempre no final do culto, nas igrejas, perguntam, tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? É a mesma coisa que o pastor está falando aqui. Confessar que você entendeu. Confessar, isso aí. Confessar, eu quero confessar diante de umas testemunhas, no caso seríamos nós. Sim. Mas se estiver lá na igreja, vai ter um monte de gente, né? No caso aqui, se tiver 3 pessoas já serve, né? Como testemunha. Então, confessar entendendo. Aí eu não sei se, no caso, o João está falando com o outro João, se ele já entendeu. Porque o que interessa é só entender. Eu entendi que Jesus morreu, mas ele também ressuscitou para que eu tivesse a chance Quer ver de a que palavra? meu nome esteja escrito no livro da vida. Você quer ver agora que coisa linda? Olha que lindo, né, pastor? Porque tem que ser pela palavra, né? Pra gente poder eles, né, entenderem também. Sim, sim. O que eu fiz aqui? Eu preguei a palavra da fé, não foi? Eu trouxe as boas novas. Eu preguei a palavra de Deus para nós, sim ou não? Sim. Ensinei algo da palavra de Deus para nós. Foi ou não foi? Aí Romanos 10, 8 e 9 diz assim, ó. Mas, o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Olha que lindo isso. Então, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Entregando a palavra da fé perto da sua boca, do seu coração. E aí ele diz, se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, então, ó, confessar Jesus. Nós confessamos a Jesus Cristo. E creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, ou seja, nós confessamos a Jesus Cristo. Então, se vocês desejam fazer oração e confessar a Jesus Cristo como Senhor, Mestre e Salvador de vocês, nós estamos aqui para isso. Até em inglês, se você quiser, tá bom?